Saudação de paz aos meus amigos, aos meus irmãos católicos ou não católicos, mas que nos seguem nas redes sociais e se interessam pelos assuntos da igreja. Hoje, dia 2 de novembro, nós queremos trazer um assunto muito importante, uma vez que a igreja hoje lembra de forma especial e reza por todos aqueles nossos entes queridos que já faleceram e que um dia estiveram entre nós, vivenciou aí momentos que foram importantes na nossa vida, que deixaram alguma marca, um sinal, que deixaram lembranças boas, né, de pessoas que a gente sempre teve junto e sempre caminhou junto, né, que hoje fica guardado na nossa memória e no nosso coração. Falar sobre este assunto é sempre sempre muito importante e temos que sempre estarmos atentos, né? Porque é um assunto bem complexo. Algumas religiões acreditam em determinadas coisas que aprenderam, mas de fato todos nós passaremos deste corpo humano, né, para um corpo de glória. É uma transformação onde o nosso corpo se separa da nossa alma, a nossa alma do nosso corpo, e depois só vamos ter um corpo de glória, né? Um corpo glorificado, segundo a palavra de Deus nos fala. Vamos ver o que o Catecismo da Igreja Católica nos fala, nos ensina sobre esta questão. No parágrafo 997, diz o seguinte: o que é ressuscitar? Na morte que é separado da alma e do corpo, foi o que eu falei aqui, o corpo do homem cai na corrupção, ao passo que a sua alma vai ao encontro de Deus. É importante a gente lembrar essa questão, né? Quando nós morremos, por exemplo, o nosso corpo, a nossa alma se separa. O corpo se desfalece, o corpo ele vai se corromper, né? Ele vai ser consumido pela terra, né? A própria palavra de Deus vai nos dizer isso, né? Ao pó viemos e ao pó retornaremos. Ou melhor, do pó viemos e ao pó nós retornaremos. Isso é fato. Como católicos, como cristãos, essa é uma verdade que nós devemos de fato aceitar, embora seja difícil. Mas o nosso corpo, embora desfaleça, embora se corrompe, a nossa alma ela vai de encontro com Deus. Mas espera lá, que nós não vamos diretamente para o céu. Existe todo um processo e aí nós vamos, aos longos dos nossos vídeos, explicar como é esse processo. Ficando à espera de ser novamente unido ao seu corpo glorificado, Deus, em sua onipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível aos nossos corpos unidos às nossas almas, pela virtude da ressurreição de Jesus. Quem ressuscitará? Antes de ir para essa parte, o que nos explica o Catecismo da Igreja Católica, é preciso entender que o próprio Cristo nos fez uma grande demonstração, né? Após a sua morte ali na cruz do Calvário, Jesus Cristo ele voltou, ele apareceu ali novamente para os discípulos, né? Para os apóstolos, mas de uma forma totalmente diferente, num corpo glorificado. Tanto que ali naquele momento geraram-se dúvidas de que se realmente era ele, né? E ele ali conseguiu provar que era ele mesmo, porém num corpo glorificado. Todos os homens que morreram, tá? Esses vão ser ressuscitados. Agora, qual é a diferença então? Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. O que é a vida? Cristo. O próprio Deus, né? Ele diz isso na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Já aqueles que fizeram o mal ressuscitarão para a condenação. Está lá, né, no livro, né, de São João, capítulo 5, versículo 29, você pode comparar aí na sua palavra, na sua Bíblia. De que maneira? Cristo ressuscitou com o seu próprio corpo. Nós acabamos de falar aqui. Vede minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo.
E isso está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 39. Que foi o que eu citei aqui para vocês, né, que geraram dúvidas, porque de fato Cristo estava ressuscitado no seu próprio corpo, porém, seu corpo glorificado, tá bom? Ele, porém, não voltou à vida terrestre da mesma forma. Nele, todos ressuscitarão com o seu próprio corpo, que tem agora. Porém, este corpo está transfigurado em corpo de glória e em corpo espiritual. Isso aí você pode comparar em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. O vídeo, para não ficar muito extenso, para a gente não falar muito aqui, eu quero apenas deixar aqui neste vídeo, neste dia tão importante para nós e para toda a igreja, que você reze incessantemente pelas almas do purgatório, que você reze por aqueles entes, por aquelas pessoas que você perdeu e principalmente para aqueles que você não conhece, que são pessoas que às vezes não tem quem reze por elas. São pessoas que às vezes morreram no abandono, na injustiça, na imoralidade, nos processos da vida em que elas ficaram em determinados momentos das suas vidas abandonadas, esquecidas. E você, como cristão, como missionário, como aquele que tem um chamado de Deus, pode rezar por essas pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e salve Maria Santíssima.